judeu. Era um nome como era considerado judeu. Então, entre os judeus era um nome mais comum. E quando ele começa a sua primeira viagem missionária, o nome dele é mudado, porque é o nome romano, é Paulo. Então, o nome dele romano era Paulo. Então, é algo... tem a ver também onde ele nasceu, enfim. Então, para que ele conseguisse fazer chegar mais próximo dos gentios, eu acredito que por isso Deus fez essa troca do nome dele para Paulo, que é a mesma coisa que Saulo. Então, começa, a partir desse versículo 9 do capítulo 13, você não escuta mais chamando ele de Saulo, mas sempre de Paulo. E aí ele, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, em quem? No falso profeta, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O que eu mais gosto nessa passagem é que ele olha dentro do olho do falso profeta. E eu gosto de gente que olha no olho. Eu, Elisandra. E eu gosto de olhar no olho. Eu gosto de conversar com as pessoas olhando no olho. Porque isso demonstra autoridade, meu ponto de vista. Né? Demonstra o quê? Parece que quando você quer fugir com um olhar, você quer fugir do assunto, você quer fugir de algo. A impressão que dá, que eu tenho. Né? E eu acho legal isso aqui, porque Paulo ele fez o quê? Ele olhou dentro do olho, sabendo que não era de Deus, que havia demônios dentro dele, e olhou lá dentro e falou assim: ó, eu sei quem está aí, eu sei quem tu é, e vou te denunciar. E aí o 11, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando ao redor procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Olha que legal, né? Essa parte diz que essa doutrina não era apenas teórica, mas também acompanhava de poder. Né? Não era uma doutrina só, tinha o poder. Por quê? Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele falso profeta, naquele mágico, naquele feiticeiro, e disse: ó, a partir de agora você vai ficar sem visão pelo fato de você estar fazendo algo contra os princípios de Deus. Por quê? Porque ele estava enganando um homem com coração, porque diz aqui que ele era um homem prudente. Então, provavelmente era um homem que estava com sinceridade no coração, querendo aprender as coisas de Deus, e ele estava atrapalhando, né? E Paulo não teve medo e foi lá e enfrentou. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, apresenta-os voltando da ilha de Chipre para o continente aqui, tá? Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui, lá na frente, em Atos 15, no versículo 37 ao 39, vocês vão ver que João Marcos, ele tenta retornar, e Paulo não quer que ele retorne, e aí ele tem uma briga com Barnabé. Vocês vão ver lá no capítulo 15. Eles vão ter uma briga com Barnabé por conta disso, e os dois vão se separar por conta... Então, acredita-se que aqui, quando João volta para Jerusalém, deu algum BO. Deu alguma coisa entre os três ali, ele volta para Jerusalém. Isso a gente vai ver lá no capítulo 15. Né? Fala de Marcos, que esse é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, embora o Espírito Santo seja silente quanto ao motivo pelo qual Marcos fez isso. Sabemos que sua partida causou problemas para essa equipe missionária, que aí vai ver lá no capítulo 15, que por algum motivo, não diz o quê, mas deu algum BO ali e eles separaram. Aí eu fico pensando assim, pô, o cara escreveu um evangelho que a gente lê e leva ao pé da letra, mas ele teve problema com gente, né? Então, isso nos mostra que ele era um ser humano, igual eu e você, né? E que às vezes a gente dá uns BO também pelo caminho com um com o outro, porque a gente pensa diferente, e eu acredito que isso não só pelo fato de pensarmos diferente, mas também por planos diferentes que Deus às vezes tem com cada um. Porque, às vezes, pelo fato de estar próximo, limita
também o crescimento, porque às vezes da maneira que eu penso não vai ser a maneira que fulano pensa, e ele pensando diferente em outro lugar, o negócio vai funcionar com as coisas de Deus. Então, a obra é de Deus, e Deus faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, ninguém é de ninguém, e quanto mais a gente tenta prender as pessoas, menos pessoas a gente tem, né? Essa é a verdade. E aí já começa falando que eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Aí refere-se a outra Antioquia, não é a mesma Antioquia aqui, tá? Que não é aquela da Síria. Aquela onde eles foram chamados de primeiras vezes de cristãos é a Antioquia da Síria. Aqui já é outra localização. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Viu que ele sempre vai procurar o quê? A sinagoga. Por quê? Porque é lá onde ele consegue falar do evangelho. E nesses momentos da sinagoga, também tinha alguns lugares que eram específicos para aquelas pessoas que queriam falar. Porque eles liam os livros dos profetas e depois eles deixavam as pessoas, quem quisesse falar, mas ela tinha que estar sentada ali num lugar específico, na sinagoga. Tem no YouTube, uma página, tem do Anderson Silva, acho que é esse o nome, que ele é arqueólogo, tem o da Israel com Aline, tem alguns canais no YouTube que eles mostram muito os lugares de Israel, Israel com a Aline, ela mostra mais de Israel. Já o Rodrigo Silva, isso mesmo. O Rodrigo Silva, ele já mostra lugares que teve as primeiras igrejas. Então, ele vai nesses lugares. Então, é legal vocês verem alguns vídeos dele, que ele teve na Grécia, na Turquia, e onde ele mostra justamente esses lugares, e aí ele mostra as ruínas, porque tem ainda ruínas lá dos lugares onde eles passaram, e mostra até algumas sinagogas antigas, e ele mostra alguns lugares, é bem legal para a gente aprender. E nessas sinagogas tinham lugares específicos para quando a pessoa quisesse falar. E depois da leitura da lei dos profetas, versículo 15, os dirigentes da sinagoga lhe mandaram dizer: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Né? Então, aqui, como já dito, essa era de modo geral a maneira em que Paulo começava a sua evangelização em qualquer lugar. Ele ia primeiro na sinagoga judaica e depois aos gentios. Então, ele aproveitava essa situação que ele sabia que ia ter. Depois eles pediam para alguém falar, e aí assim ele conseguia pregar. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros da terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Olha esse versículo, se não é forte. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Deus suportou os seus costumes, tipo assim, a má educação deles, a falta de educação deles, que eles tinham no deserto, aquela coisa de ficar reclamando o tempo inteiro, de ficar com saudade da cebola do Egito. Então, olha que forte esse versículo. E Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Pensa, certo? Deus já estava, tipo assim, quase enfiando o dedo tipo, suportando aquele povo teimoso, aquele povo rebelde, aquele povo que só reclamava, aquele povo que só murmurava, aquele povo que nada estava bom. Ele suportou 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, que aí são as cidades onde eles lutaram para poder ter Canaã, a terra prometida. Então, essas 7 nações foram os cananeus, os hetitas, os gergeseus, os amorreus, os heveus, os ferezeus e os jebuseus. Deu-lhes por sorte a terra deles, que aí é Urim e Tumim. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, ele começa a fazer um resumo da vida dos judeus, do povo judeu, desde lá de quando ele sai da escravidão do Egito até chegar em Jesus Cristo. Era sempre assim que Paulo pregava. Era sempre assim que ele ministrava. Ele fazia um discurso que ele ia lá desde quando eles eram escravos do Egito e até chegar em Jesus Cristo.
E lhes deu juízes até o profeta Samuel. Samuel foi o último juiz e o primeiro homem a exercer o ofício de profeta. Então, depois que acabou a parte de juiz, ele foi o último juiz e começou como profeta, foi Samuel. Então, Samuel foi profeta e juiz. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando foi tirado este, levantou-lhes como rei a Davi. Davi estava destinado a ser o primeiro rei de Israel, mas o povo antecipou. Por quê? Porque eles pediram Saul. A Bíblia diz lá que eles pediram Saul, eles pediram um rei, e na verdade era para ter sido Davi. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, pelo que a gente pede. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou a Deus a Jesus para Salvador de Israel. Por quê? Porque existia uma promessa, existia uma profecia de que o Salvador de Israel viria da descendência de Davi. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis após mim que vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus. Então, aqui ele está falando. Ali, quando ele fala ali, homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, ele está falando aos judeus, e quando ele diz assim, e aos que dentre vós temem a Deus, ele está falando aos gentios. Então, aqui realmente começa uma missão de busca a quem? Aos gentios, não só aos judeus. Os judeus, na verdade, rejeitaram Jesus, foram poucos os que aceitaram, e isso até hoje. Na verdade, quem aceitou mesmo foi os gentios, aqueles que não são judeus, que não são, né, da tribo de Israel, não são, que somos quem? Somos nós. Nós aceitamos ele. Então, quando ele fala essa segunda frase, os que dentre vós temem a Deus, ele está falando aos gentios. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. Os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, por não terem conhecido a este, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, ordenando-no, e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que este fosse morto. E havendo este cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também, em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo seja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção, morreu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Aí aqui ele começa a apresentar Jesus, como que Jesus pagou todo o preço da redenção dos pecados e através dele são perdoados os pecados. Aqui ele começa a apresentar Jesus para aquele povo. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por quê? Porque eles viviam pela lei. Eles tinham que cumprir toda a lei. Mas ninguém conseguia cumprir a lei. Até hoje, ninguém consegue cumprir a lei. Sempre vai, penar em alguma coisa. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei para que, através dele, nós conseguíssemos a salvação e a graça e o favor da salvação, e através dele a gente conseguir se achegar a Deus. Eu não vou conseguir cumprir a lei, mas com Jesus eu vou conseguir ser melhor. Eu também não posso me conformar, certo? Por quê? Porque através dele eu consigo ser melhor. Porque se ele conseguiu, ele me ajuda também a ser. E aí ele vai apresentando Jesus. Então, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado.
dogmaticamente e sem apologia alguma, põe de lado a lei de Moisés como algo que não tem a capacidade de justificar a pessoa perante Deus. Então, aqui ele diz assim, ó, pela lei, por aquilo que vocês acreditam, por aquilo que vocês têm tentado, vocês não vão conseguir. Vocês não são justificados diante de Deus. Por ele é justificado todo aquele que crê. Mas por quem? Por Jesus. E aí ele começa a apresentar, por Jesus você é justificado, porque ele cumpriu a lei. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito, o que está dito nos profetas. Olhem, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, então, tipo assim, existia já uma profecia dizendo que ninguém ia acreditar naquilo ali, que era surreal que Jesus ia vir, que ia morrer, que ia cumprir a lei. Então, ele vai explicando tudo isso para aquele povo que está na sinagoga ali naquela cidade. Aí, o que acontece? Saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Os judeus, aí o 43 diz assim, ó, e despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos religiosos. O que eram os prosélitos religiosos? Gentios que haviam aceitado o judaísmo. Existiam gentios que eram fora do povo judeu, que haviam aceitado o judaísmo e tentavam cumprir o quê? A lei de Moisés, que eram esses prosélitos religiosos. Então, na despedida da sinagoga, muitos judeus e esses que tinham se convertido ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, o exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, os gentios queriam ouvir mais. Eles queriam conhecer mais a Jesus e saber. Os judeus tinham resistência. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o burburinho foi e já aumentou o número. Por quê? Porque mais gente queria ouvir sobre aquilo ali. Então, os judeus, vendo a multidão, encheu-se de quê? Inveja. O mal de desde sempre. Até esses dias lá no culto, não sei quem estava, até falei de uma palavra de oferta, que falei sobre Caim e Abel, e que onde começou o primeiro assassinato, a primeira morte, né, por assassinato, por causa do quê? Por causa da bendita inveja. Né? E o que aconteceu aqui? Inveja. Aí, o que eles viram? Poxa vida, a gente faz culto todo sábado. Todo sábado a gente está aqui na sinagoga, vem meia dúzia de gente. Agora vem esses dois, vem falar de alguém que eles não conheciam, e o povo se anima, e aí eu estou aqui 4, 5, 10 anos fazendo um negócio, vem 4, 5 pessoas. O dia que essas criaturas vêm, enche. Criou o quê? Inveja. Então, a gente precisa cuidar com esse espírito demoníaco, porque é demoníaco, da inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então, eles contrariavam. Paulo falava alguma coisa, eles lá contrariavam. Paulo falava, eu vou lá e contrariava, porque esse é o quê? O espírito de inveja que gerou neles. Mas Paulo e Barnabé, usando de quê? Ousadia. E aí eu posso até dizer que é uma das coisas que nos ajuda a vencer esse espírito da inveja. Ousadia. Ah, fulano tem inveja, fulano toda a vida sempre teve inveja. Que se dane fulano, continua fazendo aquilo que você está fazendo, não fica preocupado se fulano, beltrano, ciclano tem inveja, que se dane. Desde que a gente não tenha inveja do nosso coração, desde que a gente não crie esse espírito demoníaco de inveja no nosso coração, que se dane se alguém está com inveja ou não. A gente vai ter ousadia de continuar fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E sabendo que se Deus está no comando, Deus está no controle, todas as coisas vão fluir em paz em nome de Jesus. Disseram, era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Daí está dizendo para eles, ó, a palavra era para os judeus, mas vocês não quiseram, então foi para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou.
dizendo: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha que lindo isso. Os gentios, na verdade, era para quem? Era para os judeus. Às vezes tem coisa que é para a gente. Mas aí a gente cria espírito de inveja, cria resistência, aí faz briga, aí faz... E aí vai para quem? Para quem está com o coração limpo, para quem está com o coração aberto, para quem está com vontade de receber, para quem... E recebe, entende? E aí os judeus que eram para receber, que era para eles, não receberam porque estavam com o coração sujo, e quem que recebeu? Os gentios. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então, esse versículo, quando diz que a palavra se divulgava por toda aquela província, não disse que era igreja ou alguma instituição religiosa, sim a palavra do Senhor. Isso mostra onde a ênfase deve estar. No quê? Na palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A ênfase é na palavra do Senhor. Mas os judeus, né, os invejosos, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram para fora dos seus termos. Foram expulsos à força. Aí esse versículo, eu quero abrir um outro parênteses. Por quê? Porque eles incitaram algumas mulheres o quê? Religiosas e honestas. E aí a gente precisa estar atento. Por quê? Porque tem aquele tipo de pessoa que ele não tem coragem de botar a cara a tapa. Ele não tem coragem de ir lá e falar, ele não tem coragem de ir lá e se expressar, ele não tem coragem de ir lá e perguntar, ele não tem coragem de, às vezes, ir lá e tentar, né, entrar sabe? Ele vai mandar alguém. E aí, eu sempre fui muito atenta com esse tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ela não faz o fogo, mas ela põe a lenha. Ela fica instigando. Ela incita os outros. Ela joga uma coisinha aqui, daí daqui a pouco ela vai lá e joga outra coisinha, e tudo já maquinado. Porque quem incita, quem faz consciente. Sabe o que está fazendo. Está botando uma lenhazinha aqui, daí ele sabe que se ele falar uma outra coisinha para outro aqui, se ele falar uma outra coisinha aqui para outro lá, ele sabe que o negócio vai explodir e ele não vai precisar aparecer. Que foi o que esses judeus fizeram. Eles estavam mulheres religiosas e honestas. E aí a gente precisa estar atento para não ser esse tipo de pessoa e para não ser influenciado por esse tipo de pessoa. Tem que estar atento. Quando alguém vem falar alguma coisa para mim, que eu sei que está falando de fulano, que sabe que aquilo vai gerar uma confusão, corta. Uma coisa que me irrita muito. E aí vocês vão me descobrir, vocês vão me descobrir um pouquinho como que eu sou. Eu não suporto. Não gosto mesmo, é uma coisa que me irrita quando eu vejo alguém fazendo. E às vezes eu sou até meio mal educada quando eu vejo alguém fazendo, porque eu já corto na hora, eu não gosto. De deboche. Quando eu vejo alguém debochando de alguém, entende? Usando de deboche com alguma pessoa, de alguma situação daquela pessoa, pelo fato dela ser, sei lá, pelo fato dela ser magra, alta, gorda, fina, eu não gosto, isso me dá um senso de justiça que eu sei que não é meu, tem que ser Deus que é juiz, não sou eu, e aí eu preciso me controlar para não querer defender aquela pessoa que eu tô vendo que está sendo, estão debochando, isso me deixa assim, e às vezes, quando eu vejo que alguém está fazendo, às vezes eu sou até meia grossa com a pessoa, assim, porque eu não gosto, porque eu acho que isso incita, né, o deboche, você falar, às vezes, ai, olha, meu Deus, aquilo parece, sabe, às vezes por alguma situação da pessoa, por uma aparência, ou por qualquer situação, vocês devem ter passado por várias situações, assim, com pessoas, assim, que são debochadas, que são, eu não gosto, sério, gente, não gosto, isso me traz E eu vejo que nesse versículo, quando eu li aqui, esses judeus, eles fizeram o quê? Pegaram mulheres religiosas e honestas e fizeram elas expulsar os dois de lá, né? Com pressão, ó, vaza. Então a gente precisa ficar atento com isso. E aí eles, como eram homens de Deus, não eram cheios de mimimi,
mimizentos, não eram mimizentos, não ficaram lambendo as feridas. Ai, meu Deus, expulsaram a gente, e agora? Oh Deus, oh céus, o que será da minha vida? Quem poderá me defender? Eu, Chapolin Colorado. Não, eles não fizeram isso. Eles sacudiram, porém, contra eles o pó do pé, que é algo que Jesus já tinha ensinado lá nos evangelhos que tinha que fazer, e os discípulos se encheram cheios de alegria. Ó, aí sacudindo, porém, contra eles o pó do seu pé, tipo assim, ó, deixa aí, já que vocês não quiseram ouvir, eu fiz a minha parte, falei, preguei, tá ali, não quer ouvir, sacudi, joguei ali o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Foram para outra província, né, uma província romana da Galácia. E os seus discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não eram mimizentos, né? Foram expulsos, foram chacoteados, mas eles falaram, ó, falei o que tinha para falar, disse o que tinha para dizer, quer ouvir, ouve, quer receber aquilo que Deus está falando, recebe, não quer, ó, beijo, tô indo para outro lugar levar a palavra de Deus. Então, aqui acaba o capítulo 13 do livro de Atos. Eu acho que eu me alonguei um pouquinho, e acho que é isso. Então, tá, já que a Cris botou ali para encerrar, para orar, então vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse capítulo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo capítulo 13 de Atos, a qual, Senhor, nós aprendemos mais um pouquinho da tua palavra, onde fomos fortalecidos pela tua palavra que é lâmpada e é luz para os nossos passos, para o nosso caminho, que possamos todos os dias continuar buscando na tua palavra, Senhor, direção, que possamos todos os dias estar buscando na tua palavra aquilo que o Senhor deseja, que possamos, Senhor Deus, buscar, Senhor, direção para as nossas perguntas, para os nossos anseios, por aquilo, pelos nossos projetos, tudo dentro da tua palavra. A tua palavra, Senhor, nos conduz, a tua palavra nos direciona e somos gratos por isso. Obrigado por nos ensinar mais um pouco, que o teu Espírito Santo continue, Senhor, fazendo com que essa palavra gere frutos em nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo.